Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui juntos mais uma vez para aprendermos um pouco mais da boa palavra do nosso Deus. E eu espero que esse tempo que você tem dedicado para a palavra do Senhor possa estar trazendo consolo, fortalecimento, mas também desafios para a sua vida cristã. E hoje não será diferente, irmãos. Por isso, já convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Eclesiastes, capítulo 5, e onde nós iremos dar continuidade ao nosso tema: qual o verdadeiro sentido da vida? Eclesiastes capítulo 5, e vamos ler dos versículos de 1 a 7, e logo em seguida nós iremos buscar o Senhor, como é do nosso costume, através de uma oração, tá bom? Então assim diz a palavra do nosso Deus. Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 1 diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se-á para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, porquanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, ao ponto de te destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Oremos, irmãos, neste momento. Nosso Pai Celestial, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. E te agradecemos porque o Senhor tem nos consolado, tem nos fortalecido, o Senhor tem cuidado de nós durante esse período tão difícil que o mundo tem enfrentado. Nós podemos sentir a paz, ó Deus, nós podemos sentir a alegria do Teu Espírito. E é por esse motivo que estamos aqui felizes e alegres para mais uma vez cultuar o Teu nome e aprender da Tua boa palavra. O que peço ao Senhor é para que venha falar aos nossos corações, que todos aqueles que ouvirem essa mensagem possam conhecer um pouco mais do Senhor e do Seu Filho Jesus Cristo, que por sua vez o Senhor possa nos dar a força necessária para que possamos cumprir a Tua palavra, e que tudo aquilo que nós dissermos e todas as decisões que tomarmos, possamos ser diligentes, ó Deus, em praticá-las, porque essa é a vontade do Senhor. Ó Deus querido, abençoa-nos durante esse tempo, que o Seu nome seja glorificado, pois essa é a oração que eu faço no nome precioso de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, então vamos aí continuar a nossa análise no livro de Eclesiastes, agora no capítulo 5. E lembre-se que a nossa investigação, ela busca, assim como Salomão, tentar compreender qual o verdadeiro sentido da vida. E aqui nesse texto de Eclesiastes, capítulo 5, ao que tudo indica, Salomão ele estava nas dependências do templo. E assim como era do seu costume, como já vimos em alguns capítulos anteriores, Salomão, neste momento, ele estava observando o comportamento dos seus semelhantes. Ele estava avaliando as suas ações. E curiosamente, irmãos, quando ele passou a visualizar os seus semelhantes, quando ele começou a observar os seus comportamentos, as suas ações, mais uma vez, infelizmente, ele percebeu aí um pouco de vaidade. E nesse capítulo nós podemos ver dois motivos que trouxeram este alerta para Salomão a respeito da vaidade. A primeira delas trata sobre a incoerência das pessoas em fazerem votos precipitados diante de Deus e não ter disposição para cumprir. E aí é tema dos versículos de 1 a 7, como acabamos de ler, que por sinal será o nosso tema da mensagem de hoje. A partir do versículo de 8 até se estendendo o capítulo 6, Salomão também percebeu que algumas pessoas amavam mais o dinheiro e as riquezas do que os seus semelhantes. E isso também era vaidade, porque não cumpria o propósito de Deus. E claro, irmãos, devido ao tempo, como nós estamos, claro, sempre com um tempo muito limitado, nós iremos dividir este capítulo em duas partes. Na verdade, eu irei tratar do capítulo 5 hoje, e na semana que vem eu vou pegar parte do capítulo 5 e também finalizar o capítulo 6. Então, estaremos dentro do nosso cronograma aí, tá bom? Então, a primeira exortação que nós podemos ver sobre os votos precipitados, que é o tema que nós iremos tratar hoje, Salomão argumenta, irmãos, que não faz sentido algum as pessoas fazerem promessas a Deus, sendo que não estão dispostos a cumprir. Esse é o primeiro ponto que nós iremos tratar. As pessoas, elas fazem promessas a Deus,
das quais não estão dispostas a cumprir. Eu não sei se os irmãos se lembram, espero que sim. Nessa manhã eu compartilhei com vocês um vídeo de uma mensagem do pastor Sérgio, um grande amigo que eu tenho. E nessa mensagem, o pastor Sérgio, no seu devocional, ele fez uma argumentação muito interessante. O tema da mensagem, ela tratava sobre a questão do relacionamento entre pais e filhos. E fazendo uso do texto de Efésios, capítulo 6, dos versículos de 1 a 4, ele fez uma argumentação que me chamou muita atenção, que na verdade até mesmo me constrangeu. Porque ele disse que um dos motivos pelo qual nós podemos causar ira aos nossos filhos é porque nós fazemos promessas das quais nós não conseguimos cumprir. E em sua argumentação, irmãos, o pastor Sérgio ele estava realmente muito certo. Porque por muitas vezes nós acabamos fazendo promessas aos nossos filhos, das quais a gente não consegue cumprir. A gente diz que vai fazer uma coisa, a gente diz que vai brincar com eles, não brinca, a gente fala que vai comprar algum brinquedo e não compra, e tudo isso vai trazendo amargura, tudo isso vai trazendo ira ao coração dos nossos filhos. E talvez você esteja se perguntando, pastor, o que tem a ver, né, essa parte? Meus irmãos, curiosamente, eu tive acesso a esse devocional muito bom hoje pela manhã, trouxe grande edificação ao meu coração e, claro, já meditando nas ideias que iria trazer aos irmãos aqui em Eclesiastes capítulo 5, eu pude perceber que é a mesma questão, só que a pessoa a quem nós ferimos ou a quem nós enganamos é diferente. Porque lá ele trata sobre os filhos e aqui Salomão está tratando sobre Deus. Ou seja, da mesma forma como nós enganamos os nossos filhos, da mesma forma como nós fazemos promessas vãs para eles, nós também fazemos isso diante do nosso Deus. E essa é a gravidade, irmãos, essa é a grande situação que Salomão vai tratar inicialmente nesses versículos de Eclesiastes capítulo 5. Porque em sua observação, Salomão percebeu que ali no templo haviam muitas pessoas que abriam a boca dizendo muitas palavras que não procediam da verdade. Muitas pessoas que faziam promessas a Deus que na verdade não estavam dispostas a cumprir. E meus irmãos, nós não precisamos pensar muito aí sobre essa situação para perceber que nós também somos falhos nisso. Porque quantas vezes, meus irmãos, a gente já não tem feito promessas a Deus das quais nós estamos deixando de cumprir. Senhor, eu vou melhorar isso. Senhor, eu vou fazer aquilo. Senhor, eu vou deixar de fazer isso. Meus irmãos, todas as vezes que nós fazemos promessas a Deus, todas as vezes que nos comprometemos com Ele, todas as vezes que nos comprometemos com o Senhor, o que Deus espera é que nós possamos vir cumprir a nossa palavra. Isso é o que o Senhor espera dos seus servos. Isso é o que Ele espera de cada um de nós. Só que a grande questão deste capítulo é que todas as vezes que deixamos de cumprir a nossa palavra para com Deus, nós estamos propensos a sofrer várias e severas consequências. Então, até mesmo para evitar que isso possa vir a acontecer conosco, é importante que nós venhamos nos atentar às exortações, aos mandamentos, às orientações que são apresentadas por Salomão neste trecho. E a primeira exortação, irmãos, que Salomão traz para nós é que, estando na presença de Deus, é melhor estar disposto a receber instrução do que se precipitar em fazer sacrifício de tolos. Vou repetir. A primeira exortação que ele nos faz é que, estando na presença de Deus, é melhor estar disposto a receber instrução do que se precipitar e fazer sacrifícios de tolos. Veja mais uma vez o versículo 1. Diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Meus irmãos, entenda que as ações aqui, elas eram motivadas pela vaidade. O que Salomão está argumentando aqui é que havia algumas pessoas que estavam apresentando sacrifícios no templo, que era, claro, algo muito comum para os israelitas naquela ocasião, só que eles não estavam fazendo isso da forma correta. Eles não estavam com motivações espirituais. Não era o seu interesse apresentar o sacrifício como expiação dos seus próprios pecados. Da mesma forma como não havia interesse de apresentar ali as suas ações de graças, talvez com uma oferta voluntária. O que Salomão passou a observar era que esses israelitas estavam apresentando as suas ofertas unicamente para atender a sua vaidade.
E talvez, irmãos, eles estavam fazendo isso para se igualar aos demais, porque obviamente o templo era um lugar onde se apresentavam os seus sacrifícios. Então essas pessoas que Salomão estava observando, eles simplesmente estavam fazendo algo que todo mundo fazia, não por uma motivação espiritual, mas apenas para se igualar ou não ficar na vista de outras pessoas. Da mesma forma, eles poderiam estar ali apresentando esses sacrifícios simplesmente para poder agradar outras pessoas, que também seria um grave erro da parte deles. Fato é, irmãos, que quando ele percebeu essas questões, ele logo começou a condenar essas práticas. Porque, obviamente, quando nós nos apresentamos diante de Deus, seja naquela ocasião dentro do templo ou até mesmo hoje na igreja, quem sabe em casa, todas as vezes que nos comprometemos a fazer algo para Deus, deve ser feito de coração, deve ser feito com entendimento, deve ser feito com sinceridade. Então, tudo que você faz simplesmente para agradar as pessoas, se você faz apenas para se igualar aos demais, sem ter uma motivação espiritual por trás, obviamente você já está apresentando sacrifício de tolos. E é justamente isso que Deus espera que nós possamos corrigir em nossas vidas. Inclusive, Jesus, ele chega a tratar dessa questão no seu ministério. Porque, assim como Salomão, Jesus também observou o comportamento equivocado de algumas pessoas que estavam no templo, mas que não estavam com seu coração voltado para Deus. Por isso, veja comigo aí o texto de Mateus, capítulo 6. Marque aí o texto de Eclesiastes, que nós já vamos voltar. Mas vá comigo para Mateus, capítulo 6, e vamos ler dos versículos de 1 a 6. Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vem em segredo, te recompensará. Infelizmente, meus irmãos, não é incomum nós vermos comportamentos como esse dentro das nossas igrejas. Porque algumas pessoas, elas de fato, elas procuram demonstrar uma certa vanglória para si mesmo nesses pequenos atos que foram apresentados aqui. Seja através de ofertas que são apresentadas, seja através dos dízimos que são devolvidos para a igreja, algumas pessoas parecem gostar de valorizar demais essas ações. E até mesmo, irmãos, a sua ajuda para a igreja, seja financeiramente ou até mesmo no apoio, no serviço, para essas pessoas se torna um motivo de espalhar, de divulgar o que fazem, unicamente para que possam receber honra e louvor. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós é que nem tudo aquilo que nós fazemos deve ser divulgado. Que nem tudo que nós fazemos para Deus deve ser colocado num cartaz ou num outdoor para que todo mundo possa ver. Pelo contrário, assim como ele bem nos orientou aqui, algumas ações da nossa parte, elas ficarão em secretos, mas nós seremos recompensados da mesma forma. Ao mesmo tempo, existem aqueles que se orgulham em suas palavras, né? Que usam até mesmo as orações para mostrar sua sabedoria, para mostrar sua eloquência, para justamente demonstrar às pessoas o quão sábio e quão espiritual é. Mas, irmãos, algo que nós devemos compreender é que seja a oferta mais simples ou a oração mais humildes, elas serão reconhecidas e recompensadas por Deus, desde que sejam feitas de coração. É por esse motivo, meus irmãos, que nós vemos vários exemplos nas Sagradas Escrituras de pessoas que não tinham condições e de pessoas que tinham muitas limitações, mas que ainda assim foram abençoadas por Deus. E aí, pegando o gancho do que Jesus está dizendo lá em Mateus capítulo 6, eu lembro de dois personagens. O primeiro deles seria o publicano, né? Que ora de uma forma muito simples a Deus, dizendo: ó Deus, seja propício a mim, pecador. Aquilo é uma oração sincera e verdadeira que foi aceita por Deus e ele foi grandemente abençoado por isso.
Da mesma forma, uma pobre viúva, que tinha uma única moeda, talvez de um valor muito singelo, e ainda assim apresentou aquela moeda que era a única coisa que ela tinha, ou que tudo aquilo que ela tinha, e Deus certamente a recompensou e abençoou. Então, meus irmãos, nós não devemos trazer essa vanglória para nós. Pelo contrário, tudo aquilo que você faz em humildade, com vontade, com sinceridade, com seu coração disposto a fazer o serviço para Deus, com seu coração disposto a honrar o nome de Deus, ele será aceito pelo Senhor, será recompensado. E é justamente isso que nós devemos fazer. Por sua vez, irmãos, muito mais importante do que fazer é aprender como se faz. E aí nós voltamos para aquilo que Salomão está dizendo no versículo 1. Porque ele diz o seguinte, mais uma vez: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, porque não sabem que fazem mal. O que Salomão está dizendo para nós é o seguinte: a sua orientação é que, em vez de sacrificar de forma vã, fazer essas coisas sem sentido, sem um propósito espiritual, era melhor ir para a casa de Deus para aprender, para poder ser instruído de como fazer e a forma como agrada a Deus no que iremos fazer. Então, meus irmãos, muito melhor do que chegar na igreja e oferecer uma bolada de dinheiro, muito melhor do que chegar na igreja e tentar mostrar aquilo que faz, e isso de forma vã, é melhor você chegar na igreja caladinho, quietinho, ouvir a palavra de Deus, ser instruído de uma forma sábia e correta, de acordo com os desígnios do Senhor, e aí sim estar preparado para fazer o melhor para Deus, mesmo que seja de forma humilde e singela. Deus ele aceitará. Então, continuando aí as suas orientações, as suas exortações, em segundo momento, Salomão afirma que é melhor permanecer calado diante de Deus do que se precipitar em dizer palavras tolas. Então, só repetindo aí, já vimos duas exortações, né? A primeira delas é que, estando na presença de Deus, é melhor estar disposto a receber instrução do que simplesmente se precipitar em fazer sacrifícios de tolos. Por sua vez, a segunda orientação é que é melhor permanecer calado diante da presença de Deus do que se precipitar em dizer palavras tolas. Veja comigo os versículos 2 e 3. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Meus irmãos, seja para servir de vista ou para agradar as pessoas, em algum momento nós acabamos dizendo aí palavras das quais nós nos arrependemos, das palavras das quais não procede da verdade. E isso pode ser visto nas coisas mais simples, como, por exemplo, participar de um trabalho, fazer alguma atividade na igreja, mas até mesmo em alguns casos, como fazer uma profissão de fé. Isso é muito comum, o pastor está lá na frente, né? Meus irmãos, tem mutirão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E no seu coração você não quer fazer, você não tem o desejo de servir a Deus nessa área, mas apenas para mostrar para o pastor que você está ali, quer fazer, ou até mesmo para os outros irmãos não olhar para você, você levanta a mão e diz: eu vou vir, pastor, eu vou fazer, pastor. E, meus irmãos, quantas vezes eu já não tenho visto algumas pessoas dizer: eu vou fazer isso, mas quando chega na hora, cadê essa pessoa, né? E isso envolve tanto os trabalhos da igreja, mas também envolve até mesmo, infelizmente, a questão da profissão de fé. Porque eu, como pastor, já tive a oportunidade de apresentar o evangelho a alguns e essas mesmas pessoas olharem para dentro dos meus olhos e dizer: eu vou servir a Deus, eu vou abandonar essa vida, eu vou entregar o meu coração para Jesus, olhando nos meus olhos, falando de uma forma tão convincente que em alguns momentos eu até cheguei a acreditar. Mas, irmãos, isso não era verdade. Porque essas pessoas não estão servindo a Deus, elas estão no mundo, estão entregues aos seus prazeres. Elas apenas estavam tentando ali mostrar para mim, eu, Danilo, pastor Danilo, que eles estavam fazendo uma tentativa espiritual, sendo que para Deus, e o Senhor conhece o coração de cada um, eles estavam poucos dispostos de realmente viver a nova vida através do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, no Novo Testamento, por exemplo, nós temos exemplos assim, de pessoas que diante das pessoas falavam algo, faziam promessas, até mesmo adotavam algumas ações
teoricamente espirituais, mas que nos seus corações eles realmente não estavam dispostos a isso. Um claro exemplo é aquela já conhecida história de Ananias e Safira, né? Que no capítulo 5 de Atos eles prometeram que ali estariam entregando uma parte da sua fortuna, na verdade, rendimento de uma venda de um terreno, de uma propriedade que eles tinham, unicamente para que ali pudessem ajudar os outros crentes em Jesus. Mas, irmãos, observando principalmente os versículos de 32 a 37, nós iremos perceber quais seriam as suas reais motivações para essa ação. Eu convido mais uma vez os irmãos a folharem a Bíblia aí, né? Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 4, e veja comigo os versículos de 32 a 37. Marque aí Eclesiastes, que nós já vamos voltar, mas veja comigo Atos, capítulo 4, versículos de 32 a 37, apenas para você entender o que levou Ananias e Safira a entregar essa oferta para a igreja, tá bom? Diz assim, Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E aqui, quando fala de valores correspondentes, é o valor total, integral, da venda dessas propriedades. Não era parte, mas era o valor inteiro. E depositavam, versículo 35, e depositavam ao pé dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que precisamos entender dentro desse contexto é que essa repartição de bens era algo comum entre todos os crentes. Aqueles, principalmente, que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, eles não viam problema de vender as suas propriedades para dividir entre a comunidade, de modo que todos pudessem estar saciados, de modo que todos os necessitados poderiam ter as suas necessidades supridas. Isso era uma demonstração do amor verdadeiro entre os crentes, ok? Só que havia alguns entre eles que se destacavam, porque de fato as ofertas eram muito generosas, o que obviamente chamava a atenção dos demais. E isso é o que Lucas relata a partir do versículo 36. Pois veja aí, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Embora eu não possa fazer essa afirmação, embora o texto bíblico não traga de fato essa realidade, eu acredito que o destaque que foi dado a Barnabé aqui não era simplesmente para introduzir ele dentro do contexto de Atos, né? Que lembre-se que ele foi um grande cooperador aí junto com o apóstolo Paulo. Mas eu acredito que também foi citado por causa da sua oferta, que ela sobressaiu as demais, que ele teve um destaque maior de generosidade entre os demais crentes. Obviamente, irmãos, isso não era desculpa para que os crentes estivessem lá no pé de Barnabé dizendo, oh, como você é importante, como você é maravilhoso. Mas eu acredito que aqui Deus estaria dando a honra do tamanho da generosidade que Barnabé ele demonstrou naquele momento. Só que aí entra a história de Ananias e Safira. Porque esses dois irmãos estavam lá na igreja, provavelmente eles estavam vendo as ações dos outros irmãos que estavam vendendo as suas propriedades. E como eles tinham posse, como eles tinham condições, eles também tiveram a ideia, bem que nós poderíamos vender um terreno aí para poder ajudar. Só que, infelizmente, eles tinham uma motivação muito errada. Porque eu acredito, meus irmãos, que eles não estavam vendendo esse terreno apenas para demonstrar sua generosidade e cooperação com os demais crentes. Mas eles estavam fazendo primeiro para se igualar aos demais. Porque senão algum dos crentes ou a comunidade dos crentes poderia vê-los com maus olhos. Talvez isso é o que tenha passado na cabeça de Ananias e Safira. Mas quando ele viu Barnabé entregando uma oferta tão generosa como entregou, ele de alguma forma quis se igualar ali, né? Poxa vida, Barnabé foi tão valorizado por isso, então está na minha vez de ser valorizado, ser reconhecido pelos irmãos da igreja, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos vender esse terreno. E o dinheiro que nós entregarmos, aí a gente entrega lá e a igreja vai ficar ciente de quão generoso nós somos. Porém, no coração deles havia o pecado.
E foi justamente quando retiveram aquele valor da venda do terreno, na venda da sua propriedade, eles perceberam que era dinheiro demais para se doar voluntariamente para a igreja. E aí, infelizmente, tomaram a equivocada decisão de guardar parte desse tesouro, de guardar parte desse dinheiro. Só que aí temos o problema, porque eles já haviam se comprometido com Deus. Eles já haviam dito para o Espírito Santo de Deus, eles já haviam se comprometido com o Senhor de que daria o valor integral. E infelizmente não deram. É por esse motivo, meus irmãos, que observando aí os versículos 3 e 4, veja comigo o que aconteceu, ou o porquê Deus o julgou com tamanha severidade. Pois diz o seguinte, vamos ler a partir do versículo 1, Atos capítulo 5, versículos de 1 a 4. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do seu preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porém, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus. Então eles haviam feito um voto com o Senhor que iriam doar o valor integral, mas, por causa da sua avareza, eles retiveram parte, mentiram para Deus e, infelizmente ou felizmente, eles foram julgados por Deus, perdendo as suas vidas, né? Um outro exemplo, meus irmãos, dessa questão de fazer ou falar alguma coisa ou fazer alguma ação apenas para mostrar às outras pessoas, apenas para se igualar aos demais, é aquele que está em Atos, capítulo 8. Convido os irmãos aí rapidamente para que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 8. E essa história também é muito conhecida, pois trata de Simão, o mágico. Primeiro, veja comigo aí os versículos de 18 a 23. Na verdade, versículos de 9 a 13, desculpe. Atos, capítulo 8, versículos de 9 a 13. Diz o seguinte, ora havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, a qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E aí veja o versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então diz a Bíblia aqui que esse Simão, ele era um mágico, né? Ele fazia truques que enganavam as pessoas, o que certamente lhe trazia aí muito lucro naquela ocasião. Só que uma vez que Felipe chegou com o evangelho naquela região e muitas pessoas se converteram, ele não quis ficar fora. É por esse motivo que ele ali declarou a sua fé publicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas veja comigo os versículos de 18 a 23 desse mesmo texto aí, de Atos, capítulo 8. Versículos 18 a 23. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Meus irmãos, perceba que na ocasião que ele proferiu a fé em Jesus Cristo, já no versículo 13, há um destaque aqui sobre a questão dos milagres e sinais que eram praticados por Felipe. Ele estava entusiasmado. Na verdade, a sua intenção era fazer aqueles milagres. E por que ele queria fazer esses milagres, pastor? Para ajudar as outras pessoas? Obviamente que não. Ele queria lucrar. E foi por esse motivo que quando ele viu Pedro e João fazendo os mesmos milagres e sinais e poderosos feitos que Felipe já havia feito, ele imaginou que por meio de dinheiro ele poderia também adquirir.
E ali ele revelou aquilo que estava no seu coração. O que quero dizer com isso, irmãos, é que muitas pessoas acabam tomando decisões e falando coisas e fazendo, se comprometendo diante de Deus, sendo que não estão prontos para isso. E aí vem a grande questão que Salomão está apresentando para nós nesse texto de Eclesiastes. Porque a ideia aqui é que essas promessas e até as coisas que são feitas diante de Deus, elas foram feitas de forma impensada. E aí vem a ideia de tolice, né? Não que eles não soubessem o que eles estavam fazendo, porque eles eram conscientes das suas ações e também dos seus atos. Mas eles não avaliaram o peso das suas palavras e, principalmente, eles não avaliaram a quem eles haviam feito um compromisso. Porque uma coisa é você dizer para o pastor Danilo: pastor, eu vou lhe ajudar, pastor, eu vou fazer isso, pastor, eu vou lhe dar aquilo, pastor, isso, pastor, aquilo. Eu posso até esquecer, eu vou ignorar, eu simplesmente vou continuar, vou orar por você, mas eu não vou lhe constranger, eu não vou atrás de você, não vou cobrar, não vou te chatear por isso. Eu vou esquecer. Mas a ideia aqui é que a partir do momento que você se compromete com Deus, Deus ele vai te cobrar. Porque foi a sua boca que disse, foi através das suas palavras que você assumiu esse compromisso. Ninguém te forçou, ninguém te obrigou, ninguém te oprimiu. Você deliberadamente, voluntariamente, assumiu esse compromisso diante de Deus e com o próprio Deus. Então, irmãos, a ideia aqui é: por que prometer algo para Deus e não cumprir? Por que nós iremos soltar alguma palavra, assumindo aí um compromisso público diante do Senhor, sendo que nós não estamos dispostos a cumprir? A partir do momento que você faz isso e não cumpre, a Bíblia te chama de mentiroso. E mentira é pecado. E se há pecado na sua vida, Deus, ele certamente irá te julgar, ele irá te condenar as consequências por isso. É por esse motivo, meus irmãos, que a orientação de Salomão a essas alturas é que é melhor ficar calado na presença de Deus do que se precipitar em dizer alguma coisa da qual você pode se arrepender, ou até mesmo de forma impensada, sem realmente entender o que você está fazendo, né? Então, mesmo que o pastor Danilo esteja lá na frente: irmãos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mesmo que você se sinta pressionado, se não for de coração, não faça. Se não for de forma sincera, se não for de forma espiritual, é melhor não proferir palavra alguma, não faça nenhuma promessa. Porque se você não estiver pronto a cumprir, você realmente vai trazer sérios problemas para a sua vida. É por esse motivo que, continuando aí nas suas exortações, Salomão ele vai dizer o seguinte: porque de acordo com os versículos 4 e 5, a palavra que nós dissermos a Deus, nós teremos que cumprir. A palavra que nós dissermos a Deus, nós teremos que cumprir. Veja os versículos de 4 a 5, irmãos. Versículos 4 e 5 de Eclesiastes, capítulo 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Seja por pressão, seja por constrangimento, seja para causar uma boa impressão, ou até mesmo para agradar outras pessoas, as suas palavras em direção a Deus, elas serão registradas, tá bom? E diferente das palavras que nós dirigimos a qualquer pessoa, a qualquer homem, as palavras ditas a Deus, elas não são esquecidas por Ele, porque Deus, Ele não se esquece. Ele tem uma ótima memória e sabe exatamente as palavras que você usou, aquilo que você se comprometeu a fazer e quando você fez isso. E isso independente do tempo que possa passar, meus irmãos, a cobrança ela continuará sobre você, porque você se comprometeu a fazer para Deus. Então esses versículos eles trazem uma indicação que a observação de Salomão era a longo prazo. Por quê? Porque obviamente ele não estava julgando precipitadamente aquelas pessoas que ele estava observando. A ideia aqui é que ele estava observando pessoas que ele conhecia no seu convívio comum, que estavam fazendo promessas, que estavam soltando palavras, que na verdade Salomão sabia que eles não estavam sendo sinceros e que ele sabia que não iriam fazer aquilo que prometiam. E isso, obviamente, levou ele a fazer essas afirmações. Porém, de acordo com a lei, Salomão era consciente de que toda palavra que era dita para Deus, de todo o compromisso que havia sido feito com ele, queira ou não queira, nós teríamos que cumprir.
E talvez até mesmo algumas dessas pessoas, irmãos, poderiam até mesmo ter tido boas justificativas para que não pudessem cumprir aí os seus votos, de modo que eles estavam impedidos de cumprir os seus votos. Apenas citando aí uns possíveis exemplos, né? Talvez alguns foram surpreendidos pela chuva, talvez algumas pessoas tiveram feito votos, né? Dizendo, olha, Senhor, eu vou dar metade da minha colheita, eu vou apresentar esses tesouros no templo, eu vou dar essa oferta. Mas aí, claro, por causa de uma chuva, por causa de uma temporada ruim, por causa de uma colheita ruim, essas pessoas talvez tiveram dificuldades para cumprir o seu voto. Aí alguns iriam dizer, mas pastor, a gente tem que ser sensível, tem que entender a situação do irmão, né? Da mesma forma, algumas pessoas elas não conseguiram cumprir o seu voto de servir a Deus porque estavam inteiramente empenhados na questão da colheita. E aí faltou tempo, quem sabe, né, para poder servir a Deus no santuário, o que era algo muito comum, porque algumas pessoas podiam fazer voto de servir a Deus por um tempo, dentro do templo, né, ajudando ali os sacerdotes e assim por diante. Isso era possível, de acordo com a lei. Mas eles não conseguiram cumprir por algum motivo, quem sabe por causa da família, por causa do tempo ou qualquer outro motivo. Mas, irmãos, a ideia que Salomão está apresentando para nós é que, independente do que tenha acontecido, independente das justificativas ou desculpas que você possa ter, independente dos problemas ou calamidades que você possa ter passado, você se comprometeu com Deus. E o que Deus espera é que você possa cumprir a sua palavra. Porque se você não faz isso, você está em pecado. Queira ou não queira, essa é a verdade que Deus quer que nós entendamos nessa noite. Se você se compromete a fazer algo para Deus, se você faz um voto, uma promessa a Deus, e você não cumpre, você está em pecado. O certo é que Salomão percebeu que essas pessoas elas estavam postergando aí o dia para cumprir esse voto. E aí me desculpe a expressão, tá bom? Eles estavam carregando isso com a barriga, eles estavam levando para frente. E por que estavam levando para frente? Porque a sua intenção era simplesmente esquecer, não cumprir. Só que aí tem a dificuldade. Nós podemos nos esquecer, mas Deus, ele não se esquece. E a grande questão desse trecho é que, independente das dificuldades, tragédias, como eu já havia falado, independente das desculpas que você possa fazer, você queira ou não queira vai ter que cumprir. E isso não porque você será constrangido a isso, mas porque você está debaixo de uma lei. Por exemplo, abra aí sua Bíblia em Números capítulo 30, marque aí mais uma vez Eclesiastes 5, mas vá comigo para o texto de Números capítulo 30. Porque essa questão dos votos, irmãos, ela também havia sido esclarecida como forma de lei nesse texto de Números capítulo 30. Ou seja, havia uma lei específica para tratar sobre essa questão dos votos. E veja comigo aí os versículos de 1 a 2. Números capítulo 30, versículos de 1 a 2. Falou, pois, Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometera, fará. Então, mais uma vez, versículo 2. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometera, ele fará. Veja, irmãos, que aqui existe uma concordância com as palavras que foram ditas por Salomão. As suas palavras estavam de acordo com a lei. O que Salomão estava dizendo estava de acordo com a lei. E talvez a essas alturas você esteja se perguntando, mas pastor, então quer dizer que se eu prometer alguma coisa para Deus, se eu falar que iria fazer alguma coisa para Deus e não fiz, eu estou culpado? Sim, meu irmão, você está culpado. E talvez você ainda se pergunte, né? Mas pastor, não tem nenhuma exceção? Será que Deus não entenderia que eu não tenho condições de cumprir esse voto? Pois bem, de acordo com a lei que está aqui registrada em Números capítulo 30, existe apenas duas possibilidades de que Deus perdoaria alguém de não cumprir o voto. E aqui, de acordo com os versículos 3 e 5, Moisés apresenta o primeiro motivo, né, de como alguém poderia se livrar de um voto, de uma promessa que havia feito a Deus.
O primeiro deles, dos versículos de 3 a 5 aí, ele trata sobre a anulação do voto de um filho caso o seu pai tenha percebido que essa criança ou esse jovem, adolescente, tenha feito um voto de forma precipitada. Então a ideia aqui seria o seguinte: se uma jovem ou um jovem, ele vem e se compromete diante de Deus, ele faz uma promessa ao Senhor, que iria fazer alguma coisa, queria servir ou qualquer uma outra coisa nesse sentido, e o pai, que é a autoridade sobre esse jovem, percebe que isso foi feito de forma imprudente, o pai, que é o líder, o cabeça do lar, ele poderia anular esse voto, de modo que esse adolescente, de modo que esse jovem não seria visto como culpado diante de Deus, ou seja, seria simplesmente cancelado. Para ficar mais clara a ideia, seria mais ou menos o seguinte: imagine seu filho, adolescente, jovem, ele chegando diante de você, ou chegando diante de Deus, desculpe, e fazendo a seguinte promessa: Senhor, eu vou para o seminário ano que vem, tá bom? Eu vou servir a Deus no seminário. Os jovens são muito empolgados nisso, né? De tomar decisões aí voltado para o emocional, até mesmo por empolgação, porque os outros amigos vão e assim por diante. Mas imagine você como pai, sabendo que esse jovem tem que terminar os seus estudos, sabendo que tem que terminar a sua faculdade, em alguns casos, sabendo que ele não tem maturidade para lidar com essas coisas e, quem sabe, até mesmo espiritualidade. E aí você, como pai, você pode chegar e dizer: não, isso não pode acontecer. Você não tem preparo, você não está no tempo, você ainda precisa melhorar algumas questões espirituais para poder querer ir para o seminário. Então essa promessa que você foi para Deus, ela é nula, ela não vai acontecer. Você não está errado em fazer isso, pai. Ao mesmo tempo, o seu filho não será visto por Deus como alguém que está em pecado, porque o voto dele foi anulado. A outra questão, que é colocada também como um meio de cancelar um voto, está de acordo com os versículos de 6 a 8, no sentido de que o acordo que você fizer com Deus, ou a promessa, o compromisso que você assumir com Deus, no sentido do contexto familiar, no sentido de marido e mulher, eles devem estar em concordância. Porque de acordo com os versículos aqui de 6 a 8, diz que se uma mulher ela fizer um voto ou assumir um compromisso diante de Deus, e o marido não estando ciente e depois avaliar que este voto ele foi feito de forma precipitada, esse mesmo marido também ele pode cancelar esse voto. Então seria mais ou menos a ideia, também para simplificar aí, tá bom? Imagine a sua esposa indo na igreja e dizendo: olha, eu vou doar o meu salário do mês, tá bom? Para a igreja. Oh, que bênção, né? Seria para nós. Mas o marido, ele descobre que a mulher fez isso sem consultá-lo. E como marido, como cabeça do lar, ele tem todo o direito de cancelar esse voto. Ele tem todo o direito de dizer: não, não vamos fazer isso. Porque o valor, claro, o salário, ele é compartilhado pela família. Então, nesse sentido também, aí a mulher não seria prejudicada, ela não se veria em pecado, porque o voto dela foi cancelado, foi anulado pelo seu marido, e isso, claro, pode acontecer vice-versa, tá bom? O marido também pode fazer algumas promessas das quais a esposa não pode concordar, e ela também pode cancelar esse voto, essa promessa que o marido fez, unicamente porque ela não está em concordância. E aí eu me lembro, irmãos, nessa situação, de alguns casos que até mesmo aconteceram na Igreja Universal, porque você sabe aí que a Igreja Universal ela gosta de receber esse tipo de oferta, né? É salário mensal, é casa, é propriedade, daí para cima. E eu me lembro que em alguns casos, algumas pessoas doavam carros, casas, propriedades, sem consultar a família. E depois a família entrava na justiça tentando reconquistar aquele bem que havia sido doado para a Igreja Universal. Imagine, irmãos, que tipo de constrangimento, né? Isso pode acontecer. Então, nessa situação, nessas duas situações em específico, você sim sairia ileso aí dessa situação, tá bom? Pastor, existe outra situação? Existe outra possibilidade? De acordo com as Sagradas Escrituras, não. Se você não se encaixa dentro dessas duas realidades, e convido você a dar uma olhada aí em Números 30, tá bom? Para ficar mais dentro do assunto. Se você não se encaixa dentro dessas duas realidades, você está afadado a cumprir com a sua palavra. Porque isso é o que Deus espera de você. E um exemplo clássico, né, dessa questão, de modo que Deus ele realmente quer que você pague o voto, de modo que aquilo que você assumiu você vai ter que pagar,
é aquele voto de Jefté em Juízes capítulo 11. E eu sei, irmãos, que estou estendendo aí, mas vá rapidamente comigo em Juízes capítulo 11, os versículos de 29 e 40, porque eu não poderia deixar de citar esse texto. Juízes capítulo 11, versículos de 29 a 40. Juízes 11, versículos de 29 a 40, vai dizer o seguinte: Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa, e de Gileade passou contra os filhos de Amon. Veja o versículo 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então veja que o voto dele era exatamente isso. Se o Senhor me der a vitória aí contra os meus inimigos, a primeira coisa que passar diante dos meus olhos, eu apresentarei ao Senhor em holocausto. E aí segue no versículo 32, né? Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ou seja, o Senhor cumpriu aí a sua palavra, cumpriu a sua parte. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, era ela filha única, e não tinha ele outro filho nem filha. E quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostra por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E apenas para encurtar, no versículo 38 e 40, 39 a 40. Ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, a qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Então a ideia aqui é que Jefté ele fez esse voto: Senhor, se me deres a vitória contra os filhos de Amon, eu vou fazer um holocausto daquilo que primeiro passar pela minha vista quando eu voltar. E por infelicidade, a primeira pessoa que ele viu foi a sua própria filha, a sua única filha. E ali ele teve que sacrificar a sua filha em holocausto unicamente por causa do voto e promessa que havia feito diante de Deus. Talvez, irmãos, você ache isso duro demais, talvez você ache isso até mesmo inadmissível, né? Não, Deus não exige tanto da nossa parte. Mas a verdade bíblica é que Deus ele vai exigir isso de você. Porque foi por meio da sua palavra que você se comprometeu com ele. É por esse motivo que lá em Mateus capítulo 5, nos versículos 33 a 37, não precisa abrir, eu vou ler para você. O próprio Senhor Jesus Cristo ele diz o seguinte: Ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor teu Deus os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo preto ou branco. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, ou não, não, porque o que vem depois disso procede do maligno. Então, meus irmãos, a recomendação, tanto de Salomão quanto principalmente do Senhor Jesus Cristo neste momento, é que você não faça nenhum voto precipitado. Se você não quer fazer, não fale que vai fazer. Se você não quer ofertar, se não quer sacrificar, se não quer fazer nada para o Senhor, não faça. Não profira nenhuma palavra, não faça nenhuma promessa simplesmente para agradar outras pessoas ou para dar à vista que você é um servo espiritual. Porque a recomendação é: se você falar que vai fazer, se você se comprometer diante de Deus, você queira ou não queira, independente do que possa acontecer, independente do tempo, você terá que cumprir a sua palavra. E aí,
entra a última recomendação, a última exortação de Salomão. Porque de acordo com o versículo 6, não será as suas justificativas que poderá te livrar da ira de Deus. Volte comigo para a gente poder finalizar. Eclesiastes capítulo 5, versículo 6. Pois Salomão vai dizer o seguinte: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, ao ponto de te destruir as obras das tuas mãos? Então ele está fazendo uma pergunta importante. E apenas para que você possa compreender essa questão, Salomão ele trata da necessidade do controle sobre a sua língua, sobre as suas palavras. Nós já temos falado isso nessa última semana, né? Tiago, por exemplo, mais uma vez citando esse livro tão importante, ele fala que o homem que domina a língua é perfeito varão, capaz de dominar sobre todo o corpo. A orientação de Salomão a essas alturas, irmãos, era que você não deve aprovar, você não deve concordar com aquilo que a sua boca diz, sem que o coração concorde, sem que realmente essas palavras ou essas promessas venham do seu coração. O que ele, na verdade, está querendo dizer é que se não for sincero, você não diga, não prometa, porque se não for de uma forma sincera, se não for você cumprir essa promessa, se você não cumprir essa promessa, você se verá culpado diante de Deus e também diante dos homens. Então, a recomendação é: não diga ao Senhor, vou te servir, eu estou pronto para fazer isso, estou pronto para fazer aquilo. Porque se você se deixar controlar apenas pela sua língua, sem que o seu coração esteja concordando com aquilo, você certamente se verá culpado diante de Deus. E a pergunta a essas alturas seria o seguinte: pastor, então eu vou ter que cumprir isso? Eu vou poder me justificar? Não. E a ideia final de Salomão é justamente essa, porque diante dessa situação, ao que parece, algumas pessoas procuravam aí os sacerdotes para tentar se justificar. Porque ele diz nesse mesmo versículo, né? Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da sua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? A ideia aqui seria o seguinte: eles procuravam o pastor, o sacerdote naquela época, né? Para tentar se justificar dizendo: olha, eu não sabia que era assim, eu não sabia o que iria acontecer, eu não sabia bem o que eu estava fazendo. E a essas alturas eu devo perguntar aos irmãos: o que eu, como um mísero pastor, um humilde pastor, poderia fazer diante do débito que você tem com Deus? Poderia eu dizer: não, meu irmão, está perdoado, não se preocupe, Deus sabe da sua condição? Poderia eu dizer para os irmãos: fique tranquilo, não precisa cumprir a sua palavra diante de Deus, não, Deus entende a sua situação. Poderia eu apagar esse débito que você fez com a sua boca e com a sua palavra diante de Deus? A exortação de Salomão, e de uma forma muito rápida e simples, ele diz: não, eu, Salomão, os sacerdotes, pastor Danilo, não pode fazer nada, absolutamente nada, que possa lhe ajudar nesse sentido. Então, a única coisa que lhe cabe a fazer é cumprir a sua palavra diante de Deus, porque isso demonstrará o seu temor. É por esse motivo que Salomão termina no versículo 7 dizendo o seguinte: porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. O resumo de tudo isso, irmãos, o sentido para a sua vida nesse capítulo, nesses versículos, é que você deve temer a Deus e você deve cumprir a sua palavra. Se você se comprometeu com Deus, se você disse que iria fazer algo, se você entregou a sua vida para Cristo, você precisa cumprir a sua palavra. Porque se você não cumprir, você está culpado diante de Deus. E como culpado, você está propenso a sofrer as consequências do seu erro. Então, meus irmãos, a minha recomendação é: se você está disposto a se comprometer diante de Deus, se comprometa de todo o teu coração. Faça isso de uma forma sincera, feliz e alegre, porque Deus te recompensará. Agora, se você abre a sua boca para dizer que vai fazer alguma coisa, ou faz um voto diante de Deus apenas para agradar outras pessoas, apenas para dar à vista de que você é espiritual, não faça isso, porque certamente você será julgado por essa ação. Teme a Deus e cumpre a sua palavra. E isso é o que eu espero para mim e é o que eu espero para vocês esta noite. Que Deus abençoe e vamos terminar com uma oração para que assim a gente possa também agradecer a Deus por essa palavra. Oremos. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor, ó Deus, perdão neste momento, caso temos feito alguma promessa que ainda nós não temos cumprido.
Que o Senhor possa nos fazer lembrar de todas essas promessas que fizemos, porque assim como aprendemos, nós precisamos cumprir a nossa palavra. Eu te peço, ó Deus, para que o Senhor ajude cada um de nós. E que nessa noite, se houver alguém que tenha entregue a sua vida para Cristo de forma inadequada, que tenha feito isso apenas por palavras, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa convencer este coração para que ele, de uma forma real, possa entregar a sua vida ao Senhor e ao seu Filho Jesus Cristo. Essa é a oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, que Deus abençoe essa palavra em seu coração. E até a próxima aí, tá bom? Assim como eu tenho recomendado, se essa palavra falou ao seu coração, se você conhece pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que você possa compartilhar, tá bom? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Pois bem, então, até a próxima e que Deus nos abençoe.